Olá, meu nome é Débora e esse é o Morando Fora. Seja muito bem-vindo. E eu comecei a fazer a torta pelo recheio primeiro, porque a massa, ela é bem rápida de fazer. Como a gente vai fazer ela toda no liquidificador, primeiro eu fiz o recheio. Então eu peguei uma panela, coloquei azeite e cortei 3 palmitos. Depois do palmito já cortado, eu coloquei meio copo de ervilha. Eu não posso muita ervilha, então eu coloquei meio copo de ervilha e meio copo de milho. Na minha dieta, eu posso só 10 gramas de milho por dia. Mas como eu vou fazer uma torta inteira e não vou comer a torta sozinha e hoje, então eu coloquei meio copo de milho também. O recheio você pode fazer a maneira que você quiser, porque tudo depende dos ingredientes dos alimentos que seu organismo suporta, né? Porque para quem tem si, cada um reage de uma maneira diferente. Mas na dieta que eu faço, eu posso um pouquinho de milho, um pouquinho de ervilha, palmito é liberado e eu tô colocando um pouco de azeitona também. Azeitona não tem problema assim. O limite que eu posso é bem grande e eu não coloco muita. Vou colocar também tomate. Eu tô colocando 2 tomates médio também não pode esquecer, tudo depende do que você gosta. Eu amo tomate. E aí, coloquei os temperos que geralmente eu coloco, que é orégano, páprica, e vou mexer um pouco no fogo esse recheio. Mesmo indo no forno, eu gosto de esquentar um pouco o tomate, deixar é, o recheio fica mais cremoso, né? Então, para começar a fazer a massa, eu vou fazer a massa toda no liquidificador. Primeiro, eu vou colocar os líquidos, que é 400 ml de leite de amêndoa, lembrando que você pode usar o leite vegetal que você quiser. Vou colocar também 2 ovos médios, já tá no copinho, agora eu só vou colocar no liquidificador, que fica mais fácil do que quebrar o ovo. Vou colocar também 50 ml de óleo. Eu tô usando azeite, mas você também pode colocar o óleo que você quiser. E 500 gramas de farinha de arroz. Então, eu sei que geralmente eu misturo algumas farinhas, eu coloco aveia, mas nessa torta eu resolvi fazer só com a farinha de arroz, porque tem alguns celíacos que não pode comer aveia, então eu quero ter uma opção para outras pessoas também. É por isso que essa torta é diferente da que eu já fiz antes, né? Vou colocar também 1 colher de vinagre de maçã e aproximadamente 10 gramas de sal. Eu uso sal rosa, mas você pode usar o que você quiser. E vou bater essa massa toda no liquidificador. É só isso. Vou untar a minha forma com azeite. Eu vou usar essa redonda. E vou colocar a minha massa. Mas antes de colocar a massa, eu vou colocar o fermento. Você que mora no Brasil pode colocar 1 colher inteira de sopa de fermento. Aqui eu coloco um pouquinho menos, porque o fermento aqui ele age de uma outra maneira. Não faço ideia o motivo pelo qual ele faz isso. Massa já na forma, coloquei, na verdade eu não coloquei a massa inteira, eu coloco uma parte da massa, coloco o recheio. Esse recheio eu coloquei um pouco de maionese nele, tá? Pra ele ficar cremoso desse jeito. E vou colocando o recheio, ajeitando pra ele ficar certinho.
Bom, certinho, certinho não vai ficar porque vocês sabem como eu sou, né? Não sou uma chefe e, além de tudo, ainda sou um pouco desastrada. Mas você vai ajeitando com a colher para não sobrar nenhum espaço, né? Não ficar faltando nenhuma parte o recheio. Bom, aqui na Irlanda é fácil de encontrar queijo vegetal, então eu vou colocar um pouco desse queijo vegetal na torta, mas se você não encontrar um aí no Brasil, não tem problema. Não vai fazer tanta diferença assim, a torta vai ficar gostosa assim. E agora vou colocar outra parte da massa em cima do recheio. Coloca assim, tenta fazer com que ela cubra toda todo o recheio, toda a parte da forma, assim. Depois que você colocar toda a massa por cima, aí é hora de colocar no forno até ela ficar dourada. A minha ficou mais ou menos uns 35 minutos no forno. Não se esqueça de aquecer o seu forno antes, né? Sempre que você faz alguma coisa no forno, é bom deixar aquecer ele antes. E eu deixei na temperatura de 180 graus. Olha como essa torta ficou linda, 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 linda. Ficou muito bonita, muito macia, muito cremosa por dentro. Eu coloquei uma colher de maionese no recheio e eu acho que essa colher de maionese no recheio fez a diferença para ela ficar bem cremosa por dentro. Vale a pena fazer, que fica muito, muito, muito boa. Nem parece que não tem glúten ou lactose essa torta. Vou cortar aqui para vocês verem como ela fica por dentro. Olha como é fácil de cortar. Ela fica meio crocante por fora, assim, fica perfeita, como uma torta mesmo, assim. Se você der para alguém, a pessoa não vai imaginar que não tem glúten essa torta. Nossa, preciso tomar cuidado para não causar um desastre aqui, tirando esse pedaço. Mas ela ficou muito boa mesmo. Se você fizer, não esqueça de me marcar no Instagram ou deixe seus comentários também, assim, de receita que você quer que eu faça. Eu leio todos os comentários para acompanhar essa torta, uma saladinha de alface e pepino. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever e dar seu like para ajudar no canal. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.